Assim diz a palavra do Senhor. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quando nós pensamos em conhecer a Deus, nós estamos nos referindo ao conhecimento de alguém que conhece todo o nosso interior. Jó poderia dizer, ou Jó expressou no final do livro, daquilo que está escrito a seu respeito, Jó, ele diz diante do Senhor: eu conheço aquele que me conhece, eu conheço aquele que me conhece. O salmista chegou a dizer: sonda-me, ó Deus, pois conheces o meu coração, sonda-me e conheces os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, pelo caminho certo, pelo caminho que apraz os teus olhos, pelo caminho que te agrada. Enquanto o salmista está pedindo ao Senhor: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, conhece o meu interior, eu encontro Jó dizendo: eu bem sei que tudo podes. Jó está dizendo: eu te conheço. Eu conheço aquele que conhece o meu assentar, o meu levantar. Eu conheço aquele que me conhece no mais profundo do meu ser. E ele diz: eu te conheço de uma forma tão profunda que eu sei que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Jó, ele revela toda a sua confiança, todo o seu conhecimento no Deus Todo-Poderoso, no Deus que, acima de tudo e acima de todos, é capaz de esquadrinhar, de saber o que está no pensamento e no coração de alguém. Quando nós lemos sobre Jó, quando falamos de Jó, a sua característica principal é a paciência. Tanto que algumas pessoas chegam a expressar diante de outras que tais pessoas têm a paciência de Jó. Jó, portanto, é marcado como um homem cheio de paciência, mas muito mais que um homem marcado pela paciência, Jó é um homem, ou Jó foi um homem que foi marcado pelo conhecimento profundo do seu Deus. O conhecimento é melhor do que o dinheiro. Existem coisas que o dinheiro compra, e existem coisas que somente com o conhecimento é que as portas se abrem. Há coisas que são precificadas, tem coisas que têm, portanto, preço. Existem coisas que são alcançadas pelo dinheiro, e aquilo que é alcançado pelo dinheiro, ele é precificado. Mas existem valores que somente são conquistados através do conhecimento. Somente através do conhecimento, tais coisas, tais fatos, tais aspectos ou tais pessoas podem se aproximar ou podem chegar à nossa existência. Conhecer a Deus deu a Jó a capacidade de crer em Deus. Eu encontro a palavra de Deus dizendo isso já no último capítulo de Jó. Eu encontro ele dizendo: eu sei, eu tenho conhecimento, eu tenho aprendido, eu sei sem nenhum tipo de dúvida, eu sei que tudo te é possível. E eu sei que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido, nada pode ser ofuscado, nada pode ser impedido, nada pode sair do controle da tua vontade. Esse conhecimento que Jó tinha acerca de Deus fez com que ele pudesse crer em Deus ainda muito mais, de uma forma muito mais profunda. Quando alguém não tem nada ou tem poucos recursos na vida, quando alguém tem ou passa por algumas necessidades na vida, e de repente a sua vida melhora, é muito fácil entender que Deus está no negócio, que Deus está abençoando,
que Deus está conduzindo. Aquela pessoa que abriu um ponto de venda de qualquer coisa, por mais minúscula que tenha sido este ponto, e à medida em que os seus negócios vão crescendo, nós atribuímos e reconhecemos que Deus fez com que aquelas coisas pudessem crescer e fez com que nós pudéssemos prosperar. É muito fácil reconhecer a presença de Deus, conhecer o Deus que nos faz com que nos sintamos agigantados diante de tudo quanto Ele faz com que cresçamos em todas as direções. Mas Jó conhece esse Deus de uma forma tão profunda que quando o inverso aconteceu na sua vida, quando saindo de um muito, ele chegou a um quase nada de vida, quando saindo de riquezas múltiplas, ele saiu para uma escassez profunda em todas as áreas da sua vida. Esse conhecimento que Jó tinha acerca do seu Deus fez com que ele tivesse a capacidade de acreditar, de confiar no poder e na misericórdia de Deus. A sua confiança foi algo que cresceu com a convivência com Deus. Jó não passou a acreditar em Deus de uma hora para outra. A Bíblia traz alguns relatos sobre a vida de Jó, e a Bíblia diz que Jó era um homem tão íntegro que ele chegava diante de Deus para fazer confissão dos seus pecados e pedir diante de Deus misericórdia para com os seus filhos, se porventura eles tivessem cometido algum pecado, alguma transgressão contra Deus. Jó tinha no seu coração, no bojo da sua vida, Jó tinha o desejo profundo de conhecer Deus mais profundamente, de agradar a Deus. Quando Jó levava uma oferta a Deus, quando Jó sacrificava alguma coisa pelos seus pecados ou pelo pecado dos seus filhos, Jó estava querendo se aproximar ainda mais de Deus. Essa aproximação, esse conhecimento, essa convivência foi algo que durou durante toda a vida de Jó. Conhecer a Deus não impediu Jó de querer conhecê-lo ainda mais. Jó queria profundamente conhecer esse Deus. Às vezes tem pessoas que querem conhecer determinadas pessoas ou determinados lugares. E por vezes, depois de conhecer determinadas pessoas ou lugares, nós perdemos o interesse por aquele lugar. Quantas vezes descobrimos pessoas que às vezes sonhavam em conhecer determinado lugar e depois que vão a determinado lugar, não se vislumbram com aquele lugar ou matam a vontade de conhecer mais profundamente aquele lugar, se decepcionam com aquele lugar ou com aquela pessoa ou com aquelas pessoas. Jó, ele propôs no seu coração conhecer a Deus de uma forma profunda. E o conhecimento que ele já tinha de Deus não foi o bastante para encerrar a sua vontade de buscar ainda mais a presença desse Deus. Jó não se cansava de buscar com profundidade a presença desse Deus. As suas experiências fortaleceram a sua fé. Não se tem uma fé agigantada de uma hora para outra. Ninguém nasce grande. Ninguém nasce grande. Crescemos à medida em que nós vamos evoluindo, à medida em que nós vamos vivendo. Jó experimentou isso no seu dia a dia. Jó, para chegar ao ponto de Deus confiar em Jó, olha o reverso, olha a coisa acontecendo de uma forma não habitual. Enquanto somos chamados a confiarmos e acreditarmos em Deus, a Bíblia revela que Deus acreditava em Jó. Quando o inimigo chegou diante de Deus, e numa conversa que teve com Deus, Deus se referiu a Jó, e o inimigo disse que Jó era simplesmente alguém alcançado pela presença, pela misericórdia, pela bondade de Deus em todas as áreas da sua vida, e que
se porventura tais coisas fossem tiradas de Jó, Jó apostataria da sua fé. Deus não precisava provar nada para o inimigo, mas Deus queria que Jó fosse provado para que Jó pudesse reconhecer a grandeza da sua aproximação para com Deus. E Deus permite que Satanás tire tudo da vida de Jó, que tudo aparentemente dê errado na vida de Jó, aparentemente tudo esteja amargo na vida de Jó, mas Deus havia colocado no coração de Jó um desejo profundo de conhecer a Deus, independente das circunstâncias. Logo no primeiro capítulo, nós vamos encontrar a palavra de Deus dizendo, Jó dizendo, dentro da palavra de Deus, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. É muito fácil reconhecer a presença de Deus quando nós estamos em ascensão, em várias áreas da vida, quando estamos crescendo, quando estamos nos aprofundando nas bênçãos do Senhor. Mas a intimidade profunda com Deus nos leva a reconhecê-lo em nossas vidas em toda e qualquer circunstância, na fartura e na escassez, na bonança e na tempestade, no muito e no pouco, no alto e no baixo. Foram as experiências de Jó que fizeram com que a sua fé se tornasse fortalecida em Deus. Conhecer a Deus deu a Jó a esperança de que o sofrimento não é eterno. Geralmente, quando estamos passando por um momento de dor, de dificuldade, de situações bem adversas, nós achamos que aquele momento se prolonga, achamos que aquele momento é interminável, achamos que aquela dor é maior que o nosso suporte, e por vezes corremos para Deus pedindo que anule, que acabe, que destrua a interferência daquele momento sobre as nossas vidas. Quando nós olhamos o diálogo entre Jó e Deus, Jó se revoltou contra muitas coisas na sua vida. Jó se revoltou contra a alegria que ele provocou quando nasceu, quando seus pais tiveram a alegria de dizer, ou de dizerem, nasceu um homem, veio um homem a esta vida, ele diz, pereça aquele dia, esqueça-se aquele dia, esqueça-se aquela alegria. Ele começa a olhar para a sua história como sendo uma história que não faz muito sentido sem a intervenção de Deus. Ele começa a dizer, pereça aquele dia em que alguém proclamou que nasceu um homem, que eu nasci, que eu vim a este mundo. Mas o mesmo Deus, o mesmo Jó, que amaldiçoou o seu dia, que renegou a alegria do seu nascimento, é o mesmo Jó que olha com firmeza para os seus amigos e diz para os seus amigos, ainda que Deus me mate, nele eu continuarei confiando. A minha esperança está em Deus. A minha briga não é para com Deus, a minha briga é dentro de mim, para com as coisas que eu não entendo, para com as situações com as quais eu tenho dificuldade de conviver. Mas Deus continuará sendo o meu Deus. Jó começou a entender, nenhum sofrimento é eterno. Todo sofrimento tem um começo, tem um meio e tem um fim. A esperança que Jó renovou por conhecer a Deus, estava firmada na certeza de que Deus sempre tem o controle de todas as coisas. A sua esposa, alguém muito próximo, chegou para ele e disse, Jó, como você ainda pode manter a sua fidelidade para com Deus? Jó, alguma coisa de errado aconteceu na sua vida. Era o discurso dos seus amigos. Jó, reveja o seu relacionamento com Deus. Ora, quando as coisas ruins, tristes, acontecem a um servo de Deus, parece que de praxe, toda a humanidade já associou o sofrimento a um castigo.
Os amigos de Jó estavam dizendo para Jó: Jó, tem alguma coisa errada entre você e Deus? E ele dizia: não, não tem nada errado entre eu e Deus. Tem alguma coisa, você precisa rever, porque tantas coisas ruins estão acontecendo. A sua esposa chega para ele e diz: amaldiçoa o teu Deus e morre, vira as costas para o teu Deus. E ele diz: Deus sempre terá o controle, não só sobre a minha vida, não só sobre a sua vida, mas Deus tem o controle de todas as coisas. Deus tem o controle da vida em suas mãos. Não são apenas os momentos bons, agradáveis que formam a minha vida, mas em todas as circunstâncias eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará contra a terra. Ele estava dizendo: por fim o meu Deus me julgará. Eu hei de me apresentar diante do meu Deus, ainda que ele me mate. Ele diz no capítulo 19, ainda que ele me mate, nele a minha fé continuará viva, ativa. Eu continuarei acreditando no Deus da minha salvação. Porque Jó acreditava: ainda que Deus não livre-me do sofrimento, Deus me terá em suas mãos, porque quando eu morrer, quando eu partir, inevitavelmente eu estarei na presença desse Deus. Para Jó, o relacionamento com Deus valia mais do que a riqueza que ele tinha, mais do que os sonhos que ele tinha, mais do que as coisas que ele alimentava. Conhecer a Deus fez com que Jó pudesse vencer todas as provas da vida. Primeiro ele venceu contra o diabo. A palavra de Deus fala que certa vez o diabo chegou, isso o próprio Jesus afirmou a Pedro. Certa vez o diabo chegou para Deus e pediu para cirandar, para bagunçar a vida de Pedro. Jesus disse: Pedro, o inimigo pediu para cirandar a sua vida. Ele pediu para bagunçar a sua vida. E eu orei ao Pai, eu pedi ao Pai que fortificasse a sua vida, fortificasse a sua fé, para que quando você estiver verdadeiramente fortificado, mesmo que o diabo esteja cirandando, esteja ao derredor, você possa fortalecer outras pessoas. Jesus estava dizendo o seguinte: Pedro, eu quero não que as tempestades saiam da sua vida, mas eu quero que você tenha experiências marcantes com Deus, ao ponto de se tornar inabalável. Eu orei para que você se tornasse inabalável diante das avalanches da vida. Jó, ele lutou contra as ciladas do diabo. O diabo pediu a Deus permissão. O diabo não foi lá simplesmente tirou sem controle. Ele teve a permissão de Deus. Ele só faz se Deus permitir. E Jó entendia isso. Tanto que Jó diz: o Senhor deu e o Senhor tomou. Jó entendia que as coisas agradáveis vinham de Deus, mas Jó entendia que as coisas desagradáveis também estavam suscetíveis, estavam no controle, estavam nas mãos de Deus. Em outras palavras, Jó não dava muito ibope para o diabo, não. Tem gente que tudo é o diabo. Qualquer coisa que acontece ruim na sua vida foi o diabo, foi o diabo, foi o diabo, foi o diabo. Para de dar ibope para o diabo. Só tem uma coisa que é 100% genuína do diabo, é o pecado. Todas as outras coisas, eles se transformam, eles as transformam como sendo suas, roubando aquilo que é do próprio Deus. Conhecer a Deus fez Jó vencer as provas contra as indagações dos amigos e da esposa. O que você pensa quando você pensa na palavra, ou o que te vem à cabeça quando você pensa na palavra amigo? Amigo, nós julgamos como amigo aquela pessoa com quem nós podemos contar. Aquela pessoa que não se agrada do nosso erro, mas não nos deixa porque erramos. Aquela pessoa que nos estende a mão, aquela pessoa que nos fala a verdade com frases abertas, aquela pessoa que soma com a gente. E o que eu vejo no discurso dos chamados amigos de Jó era exatamente o contrário. Eram pessoas que estavam levando Jó a uma reflexão, querendo
trazer sobre Jó uma sensação de culpa. E quando o homem está debaixo, quando o homem está sob a égide de uma culpa, quando o homem traz o peso da culpa sobre os seus ombros, o homem não raciocina. Jó venceu as provações, lutando contra os seus amigos, contra a sua esposa, contra os seus modos diferentes de pensar, porque Jó entendia, na minha vida, quem tem o controle da minha vida, quem tem o controle é Deus. Não importa o que vocês pensam, de repente vocês estão achando que eu estou sofrendo simplesmente porque eu estou em pecado. Mas Jó conhecia esse Deus. E olha que ele vem dizer que ele conhecia esse Deus de ouvir falar. Veja a importância de ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir acerca da palavra de Deus. A fé é despertada quando ouvimos a palavra de Deus, e Jó conhecia Deus de uma forma muito profunda, ao ponto de Deus confiar neste seu filho. Deus confiava em Jó. E as experiências que Jó tinha tido com Deus, ainda não eram experiências tão profundas quanto esta, a ponto dele dizer a Deus: eu te conhecia, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Caminhando para o final, Jó começa a mostrar para Deus que o sofrimento abriu seus olhos. Jó começa a dizer para Deus: eu te conhecia dos grandes feitos, das grandes vitórias, da aceitação da minha oferta, do meu louvor, dos meus sacrifícios em relação à minha vida, em relação à vida dos meus filhos. Mas agora eu estou te vendo, a experiência pessoal, ela é incontestável, a ponto dele dizer: eu estou vendo. Ele estava usando de uma figura de linguagem, ele não estava vendo Deus com os olhos físicos, mas ele estava dizendo: eu estou agora, os meus olhos espirituais foram abertos, eu agora vejo que em toda e qualquer circunstância, não importa se na alegria ou na tristeza, eu posso ver, eu posso sentir, eu posso comprovar que tu tens o controle da vida. Ele lutou contra o seu próprio entendimento, porque até então Jó não tinha passado por esse tipo de provação, Jó não tinha passado por esse tipo de sofrimento, mas Jó agora quebra o seu limite de conhecimento, e Jó se enche de um conhecimento mais profundo. Ele começa a experimentar Deus mesmo em meio às suas tribulações. Ao contrário, por vezes nos encontramos em situações que a pergunta que nos vem à cabeça é: Senhor, por que comigo? Por que eu estou sofrendo tanto? Jó, ao invés de perguntar a Deus por que eu estou sofrendo tanto, Jó, ele diz: eu te conheço, eu sei os teus feitos, eu sei que tu podes me livrar da dor, e tu podes permitir que eu passe pela dor, tu podes me evitar as lágrimas, e tu podes me fazer sobreviver em meio às lágrimas. Mas uma coisa que eu aprendi, que independente de sorrir ou de estar em meio às lágrimas, eu sei que tudo podes, porque eu conheço aquele que me conhece. Quando conhecemos alguém, sabemos quais são as suas ações e os seus pensamentos. Jó conheceu aquele que o criou. Jó conheceu aquele que sabia de tudo que estava no seu interior. Aquele que o enriqueceu, que lhe deu fazendas, bens, animais, filhos, riquezas. O mesmo que, sem entender a sua dor, vivida com as suas perdas, não deixou de crer naquele que sempre foi seu amigo. Quando temos muitas coisas, quando temos o que oferecer, os amigos aparecem. Isso é natural do ser humano. O filho pródigo, enquanto ele tinha o que oferecer, muitos amigos se levantaram. Quando ele perdeu tudo, ele perdeu inclusive a simpatia dos seus amigos.
Jó entendeu que em todo tempo, ama o amigo. E na hora da angústia, nasce o irmão. Ele entendeu que o amigo é aquele que ama em todo tempo. Ele entendeu que a forma que Deus teve de amá-lo no início da vida foi enriquecendo, dando-lhe fartura, dando-lhe muitas coisas, muitos bens. Ele entendeu que Deus continuou amando, fazendo-o passar por momentos de angústia, de dor, de tristeza. E ele entendeu que Deus continuou o amando quando virou a sorte de Jó. E diz a Bíblia de Deus, a palavra de Deus, que Deus mudou a sorte de Jó quando esse orava pelos seus amigos. Em outras palavras, Jó foi buscar aquele que ele conhecia para levar aos amigos que não conheciam a sua vida o poder e a misericórdia daquele a quem ele conhecia, com quem ele andava no dia a dia. Eu conheço aquele que me conhece. Você conhece o Deus que te conhece? Você conhece o poder de Deus mesmo em meio às suas aflições? Baixe a sua cabeça e vamos falar com esse Deus. Agradeça a Deus porque Ele te conhece. A palavra não chegou na sua boca, Ele já sabe o que você vai sentir. Ele já sabe o que você vai falar. A proposta é que você conheça esse Deus de uma forma muito intensa, porque Ele te conhece por completo. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, queremos louvar o teu nome, queremos, ó Deus, honrar-te com o nosso louvor, com a nossa gratidão, com o nosso reconhecimento. Tu és o nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que coloques a tua mão de poder sobre a vida daqueles que querem te conhecer ainda mais. Aqueles, ó Deus, que já estão te conhecendo através das alegrias, aqueles que estão te conhecendo através do sofrimento. Pai, independente de circunstâncias, leva-nos, ó Deus, cada vez mais a te conhecer. Nós queremos te conhecer bem de perto, Pai. Ajuda-nos a entendermos que não são as circunstâncias que revelam o teu amor, mas a tua idoneidade, ó Pai, a tua integridade, o teu nome, a tua justiça, que é capaz de nos revestir, que é capaz de nos fortalecer. Por isso nos colocamos diante de ti e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você.